Olá, irmãos. Nós temos duas casas representativas de Deus. Duas casas, ou dois conjuntos de religião, ou dois grupos, ou duas formas de Deus se apresentar ao mundo. E não existe outra. Não existe outra maneira a qual Deus se apresente ao homem a não ser por essas duas vias. Nós temos no início da história os judeus, um povo que Deus separou para ser um país, uma nação representativa do seu poder ao mundo, para que o mundo conhecesse o poder de Deus. Nós temos, de outro lado, os cristãos, um povo a qual Deus separou para que o seu amor fosse conhecido pela humanidade. Nós temos nos judeus a salvação. Sim, o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Os judeus, eles foram o povo escolhidos, ou o povo escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus, para representar a Deus na terra, e eles falharam vergonhosamente. O Senhor Jesus então disse para a mulher samaritana que a salvação vinha dos judeus e não dos samaritanos. O Senhor disse para o povo: veja o que os fariseus dizem, não os judeus, os fariseus, que era um grupo de judeus, uma divisão. Sim, os judeus se dividiram em vários grupos diferentes. Uns estavam certos, outros errados. Então o Senhor Jesus disse: veja o que os fariseus dizem. Fazem o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem. Os fariseus detinham a verdade, mas não a praticavam, enquanto os saduceus e outros grupos não detinham a verdade, mas ainda assim pertenciam a esta casa, que é os judeus, pertenciam à representação de Deus na terra, embora estavam envergonhando a representação de Deus. Da mesma forma, os cristãos representam Deus na terra, representam o Senhor Jesus na terra, embora o envergonhem. E existem vários grupos de cristãos. Assim como os judeus se dividiram em vários grupos, cada um trazia a sua própria verdade, eram os fariseus que detinham a verdade. Os judeus detinham o testemunho de Deus na terra, embora falhavam em dar esse testemunho. Os fariseus seguravam, mantinham verdades de Deus, embora não as praticassem. O Senhor Jesus disse para os fariseus: vocês atam fardos pesados e vocês mesmos não os carregam. Pedro disse: nossos pais não praticavam tudo aquilo que ensinavam. O Senhor Jesus disse: ouve tudo o que eles falam e praticai. Eles detêm a verdade, mas não façam o que eles digam, mas não façam o que eles façam. Os cristãos também têm um povo detentor da verdade, embora não a pratique. Então, dentre as divisões, entre os grupos religiosos que se dividiram na casa representativa de Deus, que era os judeus na época do Senhor Jesus, um desses grupos, que eram os fariseus, traziam a verdade, embora não a praticassem. Dentre os cristãos hoje, que se dividiu em vários grupos, protestantes, católicos, pentecostais, reformados, neopentecostais, um desses grupos traz a verdade. Estarei trazendo uma série de vídeos, irmãos, sobre essas duas casas, essas duas representatividades de Deus na terra. Os judeus, que durou desde Abraão até o Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, em Lucas capítulo 4, a salvação vem dos judeus. Diz para o povo: os fariseus têm a verdade, fazem o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem. Paulo, em Romanos 1 e 2, vai dizer: vós hipócritas, que ensinam que não deves roubar e furtam, que não devem mentir e mentem. Essa casa transitória passou. Deus trouxe outra representatividade de si. Quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus disse: olhem para mim, eu represento o Pai. Vendo a mim, vocês veem o Pai. Da mesma forma, o Senhor deixou o seu corpo na terra. Ele foi para o Pai e deixou a igreja na terra. Hoje os cristãos representam o Senhor Jesus.
A salvação não vem de nenhum outro organismo religioso. Não vem dos muçulmanos, não vem dos budistas, dos espíritas. A salvação vem somente dos cristãos. Embora os cristãos se dividiram em vários grupos religiosos, assim como os fariseus, um desses grupos traz a verdade. Nós estaremos fazendo uma série de vídeos sobre a primeira e a segunda representação de Deus, os judeus e os cristãos. Então teremos o norte correto, o caminho adequado a seguir, e seremos o bom testemunho de Deus na terra. Deus abençoe a todos nós, meus irmãos.